Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de legislação extravagante aqui no canal dos concurseiros. E a aula de hoje é uma aula extremamente importante para você, porque nós vamos tratar, olha de quem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Da nova lei de abuso de autoridade. Nós vamos tratar da nova lei de abuso de autoridade. Tem muito pouca coisa no mercado aí sobre essa lei. Legislação nova, poucas questões de concurso ainda, cobrando essa nova lei, mas aqui no canal dos concurseiros você vai estar preparadíssimo junto comigo e com toda a equipe para melhor preparação para a tua prova, para a tua aprovação, tá certo? Galerinha, vamos lá começar então, sem mais delongas, vamos lá? Olha que interessante, a gente vai ver. A Lei 13.869 de 2019, ela revoga uma lei de abuso de autoridade que nós tínhamos de 1965. É isso mesmo. A lei de abuso de autoridade, que nós nos acostumamos a trabalhar com ela, a manusear, a elaborar questões de concurso, a discutir, a conversar, era a lei de 1965. Muito cuidado você que está aí do outro lado da telinha. Muitas questões, ou a esmagadora maioria das questões de abuso de autoridades estão desatualizadas, ou está desatualizada. A maioria esmagadora das questões está desatualizada. Então, muito cuidado quando pegar uma questão ou questões da lei de abuso de autoridade, saber se já é da lei nova, da lei de 2019. Porque você pode estar diante de ler assuntos, ou ler a legislação antiga, ou ler comentários sobre abuso de autoridade antigos da legislação passada. Muito cuidado, porque eu estou diante aqui de uma lei muito nova. Lei 13.869 de 2019 é a lei de abuso de autoridade, que a gente vai começar a passear por ela a partir de agora, tá certo? Meus amigos, essa lei, ela, assim como a lei de 65, ela define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abusa do poder que tenha sido atribuído. Aqui eu tenho uma informação muito importante, é que o indivíduo, agente público dessa lei de abuso de autoridade, ou alcançado por essa lei de abuso de autoridade, ele pode ser um servidor público ou não, tá certo? Não necessariamente o alcance dessa lei é apenas para servidores. Crimes de abuso de autoridade cometido por agente público. Esse agente público pode ser um servidor e pode não ser. Que no exercício das suas funções, exercendo as funções, ou a pretexto de exercê-las, abusa do poder que foi dado a ele, tá certo? Então nós vamos ver aqui, inicialmente, quem é que vai estar abrangido por essa lei, algumas situações específicas e depois as condutas criminosas que a lei elegeu para configurar o abuso de autoridade. Lembrando que essa lei sofreu alguns vetos do Poder Executivo Federal. Então, quando você pegar a legislação seca para dar uma estudada, já vai ver aquelas partes vetadas, e aí quando você não vir aqui um artigo, ou não vir um inciso, alguma coisa desse tipo, você sabe já de cara que a gente está diante ali, muito provavelmente, de um veto, tá certo? Tranquilo, pessoal? Podemos ainda continuar? As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando elas forem praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outra pessoa, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Meus amigos, eu estou diante aqui de uma novidade na lei de abuso de autoridade. Eu estou diante aqui de um dolo específico. Para que o abuso de autoridade se configure, eu preciso que a finalidade do ato abusivo praticado seja específica de prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo ou a outra pessoa, ou então simplesmente
praticou o ato abusivo por mero capricho ou por satisfação pessoal. Meus amigos, é muito comum, é muito provável que você receba a seguinte pergunta na prova. Configura abuso de autoridade quando o agente público ultrapassa, extrapola o poder dado a ele por mero capricho? Sim. Por satisfação pessoal? Sim, também. Com a finalidade de prejudicar outra pessoa? Claro. Com a finalidade ainda de beneficiar outra pessoa ou beneficiar a si mesmo? Também. Então, as condutas que nós vamos ver mais na frente são condutas que precisam ter esse dolo específico. E eu já vou me adiantando dizendo a vocês o seguinte, nós não temos abuso de autoridade culposo. Não há possibilidade, segura aqui na tela, não há possibilidade de um abuso de autoridade culposo. Tá certo assim? Entenderam isso? Para a gente finalizar esse primeiro slide, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. E aí eu estou diante de uma proteção para juízes que interpretam a lei de modo diferente. É aquela proteção para que quando um juiz interprete a lei de uma forma e outro interprete de outra, pior para mim, eu não posso acusar aquele outro que interpretou de forma diferente, interpretou pior para mim, não posso acusá-lo de abuso de autoridade. Porque a lei já deixou claro para mim que a divergência na interpretação da lei não configura abuso de autoridade. Da mesma forma como a avaliação de fatos, a divergência da avaliação de fatos não constitui abuso de autoridade. Um juiz pode interpretar a lei de uma forma, outro juiz pode interpretar de outra. Não há abuso de autoridade em quem interpretou da pior forma para mim. As provas podem ser valoradas de uma forma por um juiz e podem ser valoradas de outra forma por outro juiz. Não há como também eu dizer a vocês que o juiz que valorou a prova de forma pior para mim praticou abuso de autoridade. Por expressa disposição legal, esses intérpretes da lei e esses avaliadores de fatos não responderão por abuso de autoridade, por expressa disposição legal. Tá certo assim, pessoal? Tá tranquilo? Beleza? Show de bola? Podemos passar? Muito bem, muito bem, muito bem. Antes de passar, lembrar a vocês, enquanto eu apago aqui a nossa tela, lembrar a vocês que nós precisamos estudar abuso de autoridade porque é um tema que sempre cai nas provas de concurso quando eu estou falando de legislação extravagante. Legislação extravagante que a gente pode chamar também de legislação penal e processual penal, especial, o que você queira, tá certo? Tranquilíssimo? Então podemos andar? Vamos embora. Vamos embora que tem muita coisa para a gente falar aí na aula de hoje. Pessoal, quem são os sujeitos do crime de abuso de autoridade? Quem são os sujeitos do crime de abuso de autoridade? Olha só, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. Nós já vimos isso, né? Da administração direta, da administração indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, de territórios. Compreendendo, mas não se limitando a, olha, qualquer agente público, servidor ou não, de qualquer esfera do poder, administração direta ou indireta, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? É o indivíduo que pratica a conduta típica, não é verdade? Além disso, num rol meramente exemplificativo, e eu acho que a lei nem precisava ter colocado isso, ela diz, compreendendo, mas não se limitando. Ou seja, essas pessoas estão dentro desses agentes públicos alcançados pela lei. Mas não são só esses. E eu não precisava, ao meu ver, a lei nem precisava dar essa exemplificação.
efetivamente não precisava dar essa exemplificação. Mas a lei assim o quis, então vamos para frente. A lei vai exemplificar para a gente que também são alcançados por essa lei servidores públicos e militares ou pessoas a elas equiparadas, membros do Poder Legislativo. Quando eu falo de membros, eu estou falando de quem? Estou falando de quem? Deputados, vereadores, senadores, não é assim? Membros do Poder Executivo, e aí eu estou falando de prefeitos, governadores, presidente da República. Membros do Poder Judiciário, eu estou falando de quem? Juízes, não é? Membros. Membros do MP, promotores, procuradores, tá bom? E membros dos tribunais ou conselhos de contas, os conselheiros lá dos tribunais de contas. Lógico que se eu não tivesse essa informação aqui, com certeza absoluta, eu saberia que essas pessoas estão inseridas nesse contexto de agente público que ele colocou aqui. Mas, a título de exemplificação, a lei quis trazer, deixar mais claro que essas pessoas também estão alcançadas pela lei de abuso de autoridade e deixou claro que não são só elas. Por isso, eu encontro aqui um rol exemplificativo, tá beleza? Muito bem, tranquilo. Como não poderia deixar de ser, a lei tem que conceituar para a gente quem é agente público. Ela já me disse que o sujeito ativo é um agente público. O sujeito passivo somos nós, passíveis de um ato abusivo. Qualquer pessoa passível de um ato abusivo por um agente público, né? Não poderia deixar de ser diferente, no comecinho da lei, a gente saber a definição de agente público para essa lei. Então, olha só. Reputa-se agente público, olha aqui os agentes públicos, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, olha só, todo mundo que exerce, mesmo transitoriamente e mesmo sem remuneração, por eleição, vem comigo, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, pessoal, a própria lei, ela abre o leque. Qualquer outra forma de investidura ou vínculo, um mandato, um cargo, um emprego, uma função em um órgão ou entidade mencionada anteriormente. Que órgão ou entidade é esse? A administração direta, autárquica, fundacional, e aí vai. Beleza? Viram como o conceito ele é amplo, como o conceito tem um espectro amplo, como vai alcançar praticamente todos os agentes públicos, tá certo? Não fica com dúvida. Aqui costuma se perguntar muito, mas o agente trabalha transitoriamente, ele é considerado? É. Mas o agente é sem remuneração, ele é considerado? É. Então essas perguntas costumam cair sempre. Tenham muito cuidado, essa definição é muito simples, muito abrangente. Pela própria amplidão dela, a gente já sabe que todo mundo vai ser considerado agente público praticamente, tá certo? Vamos continuar, pessoal, vamos continuar na lei. E a ação penal? Como é que se comporta a ação penal nesses casos aí? Vamos lá. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Para você saber exatamente, ou relembrar exatamente o que é uma ação penal pública incondicionada, você vai lá nas nossas aulas de processo penal, atualizadíssimas que estão, para que você possa entender a ação penal pública incondicionada lá, tá beleza? Tranquilo? Vamos lá. Será admitida a ação privada, se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal. Nós estamos falando aqui da chamada ação penal privada subsidiária da pública. Se o Ministério Público, o dono da ação penal, se o Ministério Público, o parquê, não der entrada na ação penal pública incondicionada no prazo legal, abre um prazo para a vítima entrar com ação penal privada no lugar da pública. É a chamada ação penal privada subsidiária da pública, prevista expressamente aqui na lei, ó. Cabendo ao MP aditar a queixa. Por quê? Porque se lembrem que
a ação penal pública, ela é iniciada com uma peça chamada denúncia. E a ação penal privada é iniciada com uma peça chamada queixa ou queixa-crime. Quem faz a denúncia e assina é o promotor de justiça, quem faz a queixa-crime e assina é o advogado contratado pela família. Meus amigos, quando o advogado contratado pela família entra com a ação privada no lugar da ação pública, o Ministério Público é chamado e ele pode aditar a queixa-crime, ou seja, acrescentar alguma coisa naquela peça que aquele advogado fez. Pode repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Ou seja, pode dizer, não, essa peça não está prestando, eu vou botar a minha denúncia aqui no lugar. Para você, tanto faz, o que você queria é que o processo andasse, né? Ele pode também intervir em todos os termos do processo, o promotor vai estar acompanhando o processo, claro. E fornecer elementos de prova, interpor recurso. E a todo tempo, no caso de negligência do querelante, quem é o querelante? É aquele cara que foi vítima do abuso de autoridade, contratou um advogado para entrar com a queixa-crime porque o Ministério Público não entrava com a ação. Esse cara é chamado de querelante. O querelante, se for negligente, o Ministério Público pode retomar a ação como parte principal. Originariamente, pessoal, o Ministério Público era o dono da ação, é o dono da ação. Acontece que pela inércia do Ministério Público, a vítima, que quando teve que contratar um advogado e ingressar com ação privada, e quando ela ingressa com ação privada, ela é chamada de querelante, teve que fazer isso. E o Ministério Público agora vai atuar como coadjuvante. Tem todos esses poderes que a lei aqui deixou claro, tá? Mas ele é um coadjuvante e em caso de negligência da vítima, do querelante, ele pode assumir como parte principal. Beleza? Tranquilo, não é facinho, né, pessoal? A ação privada subsidiária, essa que eu falei a você, que a vítima vai dar entrada se o Ministério Público não dá entrada no prazo legal. É exercida no prazo de 6 meses, contando da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Pessoal, o Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia. Eu disse a vocês que se o Ministério Público não oferecer a denúncia naquele prazo, nasce o direito da vítima oferecer no lugar do Ministério Público. Mas esse direito não é eterno, não. O direito da vítima oferecer no lugar do Ministério Público, ele cessa em 6 meses. É um prazo decadencial. A vítima tem até 6 meses contando do último dia ou de quando acabar o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. 6 meses para contratar um advogado e dar entrada numa ação penal privada no lugar da ação penal pública. Beleza assim? Demetrio, durante esses 6 meses o Ministério Público fica sem poder dar entrada na ação? Não. Ele pode a qualquer momento também dar entrada na ação. Mas quando acabar os 6 meses, só quem vai poder dar entrada na ação vai ser o Ministério Público novamente.